Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer para você que se você é uma pessoa que apoia o ensino de gênero, mas para falar sobre ele você usa a expressão ideologia de gênero, você só está contribuindo para passar uma imagem negativa do movimento. Você quer entender por quê? Então assiste esse vídeo até o final. Oiê, tudo bem? Tudo bem. Bem-vindos ao meu canal, de novo, estamos juntos aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E hoje vamos falar de polêmica. No vídeo de hoje nós vamos inaugurar um quadro chamado Opinião. Nesse quadro eu basicamente escolho um assunto polêmico e trago um pouco da história desse assunto e um pouco da minha opinião para vocês. O assunto de hoje, como vocês já podem ter visto, né, pelo título, é sobre ideologia de gênero. Eu vou explicar para vocês um pouco do porquê das aspas conforme o vídeo for correndo, mas o vídeo tá super interessante. Então assiste até o final. Para começar um pouco a falar sobre a questão da ideologia de gênero, a gente precisa primeiro saber o que é ideologia e o que é gênero. Então eu fui no dicionário e eu peguei o significado mais amplo dessas palavras, porque assim você consegue pegar essa palavra e aplicar em diversas situações com um significado mais amplo. Ideologia, ela é uma ciência criada por um filósofo francês chamado Antoine de Tracy. Eu não falo francês, então se estiver errado, eu sinto muito. Beijo. Esse filósofo dizia que a ideologia era simplesmente transformar o que o ser humano via no mundo externo em alguma ideia. Por exemplo, alguma ideia do que é certo e do que é errado, do que cada um deve fazer e do que cada um não deve fazer. Já gênero, segundo o dicionário, numa forma mais geral, gênero é todo animal e objeto que de alguma forma se assemelha por uma ou mais características com outro animal e objeto, e nisso eles criam de certa forma uma conexão. Ou seja, só pelo significado de gênero já dá para perceber o quanto o gênero em si é uma coisa bem fluida, é uma coisa bem ampla. Se você tem uma similaridade com uma outra pessoa e por isso você se identifica com ela, pronto, vocês são do mesmo gênero. Aqui na América Latina, a questão do gênero ela surgiu mais ou menos na década de 1970, na época do auge dos movimentos feministas por aqui. Então, o que aconteceu? As mulheres naquela época já lutavam contra essa questão do gênero. Era assim que eles chamavam naquela época, a questão do gênero, que era lutar contra... Ah, mulher tem que ficar em casa, cuidar dos filhos, e é isso aí. E homem tem que trabalhar e sustentar a família. Então, desde a década de 70, os movimentos feministas já estavam indo de encontro a essa ideia de que homem veste azul e menina veste rosa. Gente, 1970, ouvir essa frase em 2019 é um pouco assustador, né? Conforme os anos foram passando, a questão do gênero foi abarcando novas pautas, inclusive novos grupos, como, por exemplo, os LGBTs. Mas a expressão ideologia de gênero, ela foi criada em 1998. E por quem? Pela igreja. Acho que agora você já deve estar captando um pouco a problematização de chamar a questão do ensino de gênero como ideologia de gênero. A igreja criou essa denominação de ideologia de gênero justamente como uma forma de menosprezar o movimento, de prejudicar o movimento. Essa frase foi dita por um papa durante uma conferência episcopal que acontecia no Peru. Por isso que eu disse no começo do vídeo, se você apoia a causa e você usa a expressão ideologia de gênero para se referir a ela, você está totalmente errado, contribuindo
para que as pessoas vejam o movimento de uma forma negativa. Nessa época, não é? Começo dos anos 2000, a questão do gênero já se tornou, foi aí que se tornou a questão do ensino de gênero nas escolas. E a igreja não gostou nada disso, porque ela dizia que essa ideologia, ela queria destruir os lares familiares, justamente porque vai de encontro a certas ideias que a igreja propõe desde a Idade Média. No Brasil, esse assunto ressurgiu recentemente, em 2017, 2018, principalmente na época das eleições, e surgiu com esse significado pejorativo. O argumento dos opositores geralmente são dois. Primeiro, vocês querem transformar os nossos filhos em gays. 2. Ah, mas isso destrói a família e pode acabar com a reprodução. É inacreditável como as pessoas realmente são tão ignorantes a ponto de acreditar numas coisas dessas, né? Eu não entendo. Não entendo. Primeira coisa, não. O objetivo do ensino de gênero nas escolas não é tornar ninguém gay. Até porque ninguém torna ninguém gay, gente. Bota isso na cabeça de vocês. Não é uma opção, porque ninguém opta por ser gay. Não é uma orientação, porque ninguém fala: Olha, filho, a partir de hoje você vai ser gay. Eu vou te criar pra você ser gay. Eu costumo dizer, eu ouvi essa expressão uma vez, e eu costumo usar ela muito para se referir à questão do gênero, que é condição sexual. Ou seja, a questão do gênero não é nem uma opção e nem uma orientação, é uma condição. A pessoa já nasce assim. O máximo que ela pode fazer é repreender isso nela até ela morrer. Mas ela nunca vai ser feliz, com certeza, e vai ser outra pessoa diferente do que ela é. E eu acho que ser uma pessoa diferente do que você é não faz nenhum bem, nem para você e nem para as pessoas que te cercam. O real objetivo do ensino de gênero nas escolas é simplesmente quebrar com essas barreiras de gênero que as feministas já estavam lutando lá em 1970, como eu falei, e mostrar para as crianças de hoje em dia que não se adaptar ao meio heteronormativo de vida, por exemplo, não quer dizer que você tem um problema, que você tem um problema mental, que você tem um problema de saúde, que você é uma aberração da natureza. Não é isso. Simplesmente é natural, é normal e é comum, como a gente pode ver hoje em dia. Graças a Deus. É para ensinar as crianças que mulher pode ter responsabilidades e fazer coisas que homens fazem. Do mesmo jeito que homens podem ter responsabilidades e fazer coisas que mulheres fazem. Eu acho que não é muito difícil pensar nisso, né? E também mostrar para as pessoas que se identificam, por exemplo, com a homossexualidade, né, que não se identificam com o modelo heteronormativo de vida, que elas podem ser livres, porque existem pessoas parecidas com ela. Não é porque você foi criado dessa forma que essa é a forma correta de se viver. Por causa disso, os pais acham que Ai, meu filho vai se assumir, não sei o quê. Cara, seu filho vai se assumir de qualquer jeito, é o que eu falei. A menos que ele se esconda quem ele é pro resto da vida dele e viva uma vida infeliz, ele vai se assumir. Ninguém influencia ninguém a ser nada, gente. Pelo amor de Deus. 90% dos gays hoje em dia, eles foram criados sob os modelos heteronormativos de vida. Foram criados para serem heterossexuais. e eles são? Não são. Não adianta. O seu filho, ele nasce homossexual. Ele pode não entender quando ele nasce, porque isso é uma coisa que vai amadurecer na cabeça dele com o tempo. Ele vai nascer homossexual. Em algum momento da vida, se ele quiser, ele vai se assumir homossexual. E quanto ao segundo argumento dos opositores, não, a intenção do ensino de gênero nas escolas não é destruir a família. Até porque não existe mais a concepção construída de família que a igreja impôs. Não existe. Uma família não é mais um homem, uma mulher, 2 filhos ou um filho. Uma família é uma mãe solteira, um pai solteiro, simplesmente um casal que tem um cachorro,
2 pais, 2 mães, uma avó e uma neta, tudo isso já é a família. A questão de família por causa de sangue, gente, isso não existe mais. Vamos lá, galera, é 2019, por favor. E quanto à reprodução? Amor. Tem país aí com superlotação, que faz controle de natalidade, porque não tem comida para todo mundo, não tem água para todo mundo. Já ouviu falar na China bem? Já ouviu falar na Índia bem? Pois é, você tá tão preocupado aí com a reprodução que tem país limitando a quantidade de filhos que você pode ter. Eu entendo que essa não é a nossa realidade, a realidade do Brasil. Mas, tira isso da sua cabeça. O mundo, querendo ou não, ele vive numa dualidade. Existem 2 coisas opostas e existem vários níveis no meio, que podem estar pendendo mais para um lado quanto para o outro. Então, é basicamente assim. Se existe a polícia, existe o ladrão. Se existe o médico, existe um doente. Se existe um professor, existe um aluno. Logo, se existe um heterossexual, vai existir um homossexual. A sociedade, ela nunca foi inteiramente heterossexual. A única coisa que acontecia é que os homossexuais se escondiam por conta do preconceito. Então, a sociedade nunca foi totalmente heterossexual. E nunca será. Da mesma forma que mesmo que novos homossexuais surjam, a sociedade não vai se tornar totalmente homossexual. Sempre vai existir heterossexuais. Nem todo mundo vai se identificar com o gosto, pelo mesmo sexo. Isso, olha, eu sei que essas ideias que vocês têm sobre a questão do ensino de gênero poderia virar um filme de ficção muito bom. Porque vocês dão umas viagens, cara, que eu realmente, às vezes, não consigo acompanhar a genialidade de vocês. Não dá. Então, gente, a ideia central do ensino de gênero nas escolas é incitar o amor, é incitar o respeito, é quebrar com as barreiras de gênero, de que a mulher só pode fazer determinada coisa e ter determinadas responsabilidades e o homem outras. É acabar com um modelo heteronormativo de vida que mata pessoas. Chega. Muita gente já morreu por causa dessas ideias que só reprimem, que só afastam a sociedade. O ensino de gênero, ele veio para unir, para colocar homens, mulheres, héteros e gays num patamar de igualdade. A gente precisa realmente dessa mudança. E a mudança começa justamente com as crianças que estão desenvolvendo o seu período de caráter, que alguns psicólogos afirmam que é até os 7, 8 anos. Então isso é totalmente necessário. E não confundam o ensino de gênero nas escolas com a questão de sexo nas escolas. São assuntos totalmente diferentes. Se você confunde os dois, você também está totalmente errado e não está interpretando direito a ideia do movimento. Bom, é isso, pessoal. O vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esquece de inscrever, de dar o like, de ativar as notificações para os próximos vídeos. O que eu posso deixar de recado é: vocês que estão tendo filho recentemente, por favor, coloque isso como uma base fundamental na educação dos seus filhos. A questão do ensino de gênero, de quebrar esse tipo de barreira. Porque, na verdade, todos esses movimentos que estão surgindo não é para que a minha geração, e muito menos as gerações mais velhas, se desenvolvam e aceitem isso. Mas o foco de todos esses movimentos é na geração que tá para vir, a geração que tá surgindo nesses últimos anos. São elas que poderão viver num mundo melhor e deverão fazê-lo para a gente evitar diversas coisas e diversas notícias que a gente vê por aí, notícias de violência simplesmente por uma pessoa ser quem ela é. Então, gente, beijo na testa pra vocês e agora eu fui!